O Internacional que treinou nesta tarde no CT Parque Gigante depois do empate por 1-1 contra o Atlético Goianiense. No vídeo hoje eu quero te trazer todos os detalhes da atividade dessa tarde, inclusive com algumas boas notícias que a gente teve, mas também repercutiu um pouco mais do que foi a entrevista do técnico Eduardo Cudê ontem, que acabou respingando muito no dia de hoje do Internacional e de alguns bastidores, até por algumas falas que o Eduardo Cudê trouxe que começaram a gerar alguma polêmica, até mesmo nos bastidores. E além disso, uma outra situação, algo polêmico que o presidente Alessandro Barcelos fez, que já vem sendo algo rotineiro e costumeiro em rodadas do Campeonato Brasileiro, mas que inclusive parece não dar resultado. Mas é isso que eu quero te trazer também no vídeo hoje, sobre mais um ofício que o Inter mandou para a CBF na tentativa de tentar brecar mais uma situação da CBF, porque para o jogo contra o Juventude tem algo novamente preocupante. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Deixa aqui nos comentários também a tua opinião sobre esse momento do Internacional, o que tu acha que vem acontecendo para o Inter continuar tendo alguns resultados ruins. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, até para saber o que a torcida mais ou menos está achando. Mas vamos começar então aqui com as informações. Primeiramente, para falar sobre o treino dessa segunda-feira no CT Parque Gigante, a atividade que aconteceu agora à tarde, às 4 horas, sobre muita chuva em Porto Alegre. E temos duas boas notícias, assim, por incrível que pareça, a gente tem duas belíssimas notícias, diga-se de passagem, dos dois principais jogadores do Internacional nessa temporada. Alan Patrick e Ener Valencia voltaram a treinar no gramado com chuteira e treinando normalmente com os demais jogadores. Óbvio, os atletas que ontem atuaram contra a equipe do Atlético Goianiense ficaram na academia fazendo um trabalho regenerativo, mas os reservas e jogadores não relacionados foram para o gramado. E no gramado, Valencia e Alan Patrick participaram normalmente da atividade, com os demais jogadores. É um indicativo que eles vão estar à disposição contra o Juventude nessa quarta? Ainda não. A tendência e a assessoria do Inter ainda não deu um prazo estipulado para a volta desses jogadores, mas essa já é uma primeira boa notícia, que esses dois jogadores estão voltando. Não para esse jogo contra o Juventude, e acho difícil também para o jogo do fim de semana contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Mas para o jogo no meio da outra semana, que é contra o Juventude, mas pelo Campeonato Brasileiro, a tendência é que esses dois jogadores pelo menos estejam no banco de reservas. Somado a esses dois jogadores, o Inter ainda tem mais 3 jogadores no departamento médico. O Wanderson, que ainda vai durar aí mais um mês fora dos gramados. O Johan, que ainda é uma incógnita o que está acontecendo com ele, mas a tendência é que na semana que vem ele já possa estar à disposição. E o Arangues, que tem uma entorse no tornozelo, vai demorar aí mais 1-2 semanas. Acredito que por o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Juventude no Alfredo Jaconi, que é no dia 15 de maio, se eu não me engano, a tendência é que ele já esteja à disposição. Então a gente está falando aí de mais 2 semanas fora dos gramados, tá bom? Mas essa primeira notícia de Alan Patrick e Ener Valencia já começando a voltar a treinar, inclusive com bola, no gramado, fazer uma transição física, já é uma bela notícia, porque querendo ou não é a dupla de ataque titular do técnico Eduardo Cudê, e o Cudê não teve ainda a possibilidade de utilizar esses dois jogadores com Borré. Vai ser inclusive boas opções que ele vai ter a partir daí, porque com o Valencia e com o Alan Patrick ele vai conseguir puxar, por exemplo, outros jogadores para o banco e ter mais opções também no próprio segundo tempo. Outra situação que eu quero te falar também é sobre algo polêmico que o presidente Alessandro Barcelos vem fazendo. Ele deu ontem um pronunciamento falando sobre arbitragem, porque teve um pênalti claríssimo, um pênalti cartilha, que foi cometido pelo zagueiro do Atlético Goianiense, não marcado para o Internacional. A gente até pode falar, olha, mas o Inter tinha que ter ganhado do Atlético Goianiense, tinha que ter ganhado do Atlético Goianiense independente desse pênalti, mas ainda assim isso não exime. Na primeira rodada entre Flamengo e Atlético Goianiense, o Flamengo estava com um jogador a mais desde os 7 minutos do primeiro tempo, estava perdendo para o Atlético Goianiense, e se não fosse um pênalti duvidosíssimo que foi marcado contra o Atlético, o Flamengo não teria ganhado aquele primeiro jogo. Inclusive o Flamengo ficou com 2 jogadores a mais em boa parte do jogo a partir do segundo tempo, e só foi ganhar no fim do jogo com aquele pênalti super duvidoso. Mas mesmo assim o Inter foi para a CBF, enviou um ofício da CBF, porque o Inter se sentiu lesado. Sabe por quê?
Porque hoje a CBF publicou o áudio do VAR, e nesse áudio do VAR da partida de Inter Atlético Goianiense, do principal lance capital do jogo, que é esse lance do Gabriel Mercado, eles não colocaram o áudio no site. Então o Inter mandou novamente um ofício contra a árbitra da partida, Edna Alves, né, e sobre o fato de não ter publicado o áudio do VAR. Ou será que foi porque nem sequer olharam aquele lance? Uma outra situação, já que, e aí mais o nível de preocupação, é que já saiu a escala de arbitragem por jogo contra o Juventude nessa quarta. E pasmem também, quem vai apitar essa partida do jogo de quarta-feira contra a equipe do Juventude é o árbitro da partida de Inter e Bahia pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro que bateu um dos recordes do estádio Beira-Rio de cartões amarelos. Foram 6 cartões amarelos para o Inter e 6 cartões amarelos para o Bahia. E Rodrigo José Ferreira de Lima é quem apita Inter e Juventude no estádio Beira-Rio. Um dos árbitros com maior média de cartões amarelas e maior média de faltas feitas na partida. O cara que mais marca faltas é o árbitro da partida de Inter e Juventude nessa quarta-feira no estádio Beira-Rio pela Copa do Brasil. No VAR, quem vai ficar é o Gilberto Rodrigues de Castro, ambos da Federação Pernambucana. O Inter está muito indignado com essas situações que vem acontecendo, né? Primeiro, na primeira rodada, esse árbitro só tinha sido colocado para apitar jogos do Bahia, apitou o jogo do Inter contra o Bahia. Depois o Inter tem essa arbitragem de ontem do Atlético Goianiense, onde teve esse pênalti claro no marcado. Associado a isso, tudo que já aconteceu com o rival, com o Grêmio, que por mais que a gente possa também zombar, brincar com o Grêmio, foi algo completamente bizarro que aconteceu com o rival, o fato de terem colocado um cara que nem estava escalado para ficar na beira do campo. O que vem acontecendo com a dupla Grenal é algo super preocupante, né, e já é algo que vem acontecendo já há muito tempo, esse descaso da CBF com a dupla Grenal, e agora mais uma vez, agora inclusive pela primeira vez de maneira conjunta, isso acabou acontecendo, né, erros de arbitragem seguidos de maneira rotineira. Outra situação é sobre Eduardo Cudê, e aí saindo totalmente dessa pauta de arbitragem para falar sobre duas coisas que o Cudê falou. A principal entrevista, né, que acabou repercutindo muito, foi o fato do Cudê ter dito que talvez o problema seja ele, que talvez a imprensa do Sul, ou parte da imprensa do Sul que não gosta do Eduardo Cudê, esteja certa e ele talvez seja um dos problemas. Mas, além disso, ele também deu uma outra frase, e foi uma frase que inclusive também gerou um certo tipo de polêmica, que foi uma frase que ele fez falando sobre o Abel Braga, né, que ele falando que deixou o Inter 2020 como líder do Brasileirão e vivo nas Copas, chegou o maior técnico da história do Inter e também não conseguiu ser campeão. E o Cudê, nessa entrevista, muitos acharam que ele fez uma cobrança para a torcida, mas foi quase um pedido de socorro, porque o que deu a entender realmente por parte do Eduardo Cudê é que se ou a gente não se abraçar junto com o time, ou se a gente não apoiar 100%, assim como o Inter fez agora uma promoção para colocar a expectativa de 35 mil pessoas para esse jogo contra o Juventude, dificilmente o Inter vai conseguir a classificação, porque ou vai todo mundo junto tentar ganhar e sair dessa seca de títulos, ou vai ficar muito difícil, né, a torcida, os jogadores continuar jogando contra a torcida, né? E isso que vem sendo muito falado pelo Eduardo Cudê, essa vaia que tem que acontecer, se obviamente o time jogar mal, mas após o jogo, durante os 90 minutos, ele falou que precisa de uma união total, senão vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil para o Inter conseguir, por exemplo, conquistar grandes coisas nesse ano, mas foi algo que ele acabou dando de exemplo, né? Esse exemplo do Abel, que ele também citou, né? Que foi até um exemplo legal que ele deu, né? Dizendo, olha, nem com o nosso maior técnico da história a gente conseguiu ser campeão. Óbvio que também teve problemas de arbitragem, mas ele também pediu esse torcida, ele quase fez um apelo para a torcida pedindo para ela ir quarta-feira, e até por isso, né, o Alessandro Barcelos fez essa operação especial de jogo, que é essa promoção de ingressos para o jogo de quarta, uma promoção onde sócios não pagam, né, entrada livre. Aí essa é a ideia realmente para conseguir, por exemplo, lotar o estádio Beira-Rio na quarta-feira, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Um abraço, valeu, falou e fui!